Podemos sentar um instante. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós chegamos no segundo domingo da Páscoa, chamado e conhecido por muitos como o Domingo da Misericórdia. E é sobre esta misericórdia que a liturgia fala-nos hoje. Quando nós olhamos para esta leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, e o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que se lê durante este tempo pascal, na primeira leitura, nós verificamos que os apóstolos estavam fazendo curas, que os apóstolos estavam fazendo milagres. E a leitura diz que, inclusive, vinha gente de todo lado, vinha gente das cidades vizinhas, vinha gente de distâncias, de longe. E a fé era tamanha, o mover do Espírito era tamanho, que a leitura diz que até a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro que passava nas pessoas doentes faziam com que elas ficassem curadas. Olha quanta fé. Mas eu quero pegar um gancho nesta leitura que ela nos ensina. O poder da intercessão. Por que o poder da intercessão? Porque não eram os apóstolos que faziam os milagres, as curas. É Jesus. Mas os apóstolos intercediam, os apóstolos oravam pelos doentes. Então, às vezes, quando nós somos criticados, a Igreja Católica, porque dizem que nós pedimos a intercessão dos santos, dos mártires, dos anjos, então nós temos aqui uma resposta. Aqui esse povo estava vindo de longe, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião. Só os ricos podiam vir de camelo e cavalo, e vinham a pé, para pedir a intercessão. Porque as pessoas que nos criticam quando nós pedimos a intercessão, elas dizem assim: eu já falo direto com Deus, não precisa de Nossa Senhora, não precisa de Santa Rita, eu falo direto com Deus. Usa até uma expressão chula que diz assim, né? Vou falar direto com o dono dos porcos, como se que fosse chiqueiro, né? Meus irmãos, por que esse povo então do livro dos Atos dos Apóstolos não falou com Deus direto da cidade deles? Por que eles foram procurar a intercessão dos apóstolos? Porque nós precisamos entender que a intercessão, ela tem um poder que move o coração de Deus para fazer as coisas, não pelos nossos merecimentos, que nós nunca temos merecimento algum, mas às vezes pelos merecimentos de quem pede. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem, falar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Eu vou citar um exemplo aqui da nossa cidade que vocês conhecem, fica mais fácil. Vocês talvez estejam vendo e não saibam. Vocês conhecem o Júlio do sindicato, não conhecem? Acho que todo mundo conhece. Ele tem um projeto que chama, acho que é Jovem Aprendiz. Tá? Imagina se você tem um filho, uma filha com 15 anos, 14, sei lá, e você quer colocar essa filha nesse projeto para ela não ficar sem fazer nada na rua, andando, perambulando. Quer colocar teu filho lá. Mas aí, você não conhece o Júlio. Você não sabe onde encontrar o Júlio. Se você chegar lá e pedir para o Júlio: Júlio, arruma uma vaga para o meu filho. Não tem, está cheio. Eu nunca vi essa mulher. Às vezes ela chega lá, nem deixa falar com o Júlio. O Júlio está ocupado, não pode atender. Mas aí, você lembra: o Júlio é vereador. Mas eu conheço o vereador fulano de tal, meu amigo, é meu vizinho, é meu parente. Então eu vou pedir para esse ir lá pedir para o Júlio. Eu conheço a mulher do Júlio, vou pedir para ela falar com ele. Eu conheço a mãe do Júlio, vou pedir para ela: arruma uma vaguinha para o meu filho. E talvez a mãe do Júlio pedindo, a esposa ou o amigo, o outro dele, o Júlio possa dizer: olha, não tem vaga. Eu não ia atender. Nem sei quem é essa mulher que está pedindo. Mas mãe, já que é a senhora que está pedindo, eu vou atender. Minha mulher, já que é você que está pedindo, eu vou atender. Vocês entenderam o que é a intercessão? Muito simples. Quando nós invocamos a intercessão dos anjos e dos santos, dos mártires, dos apóstolos. Depois chegamos na segunda leitura. A segunda leitura do livro do Apocalipse de São João. E aqui já faço um alerta. Tem muita gente que quando quer entender o fim do mundo, como é que vai ser o fim do mundo? Como é que vai ser, depois que eu morrer, como é que vai ser? E aí as pessoas vão lá no livro do Apocalipse e fica lá, e lê, e não entende nada. Porque está lendo errado, não é para ler o livro do Apocalipse. Você quer entender a parousia? Você quer entender a segunda vinda? Você quer entender a morte?
Leia a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É um verdadeiro tratado, ali se explica direitinho tudo. Porque o livro do Apocalipse tem uma linguagem diferenciada, às vezes é difícil entendimento. Porque o apóstolo João, ele escreveu usando muitas figuras de linguagem, porque ele não podia dar nome aos bois, senão eles matavam ele. Então ele usava disfarces para poder dizer, às vezes contra o Império Romano, que o imperador estava matando os cristãos. E o apóstolo João, ele escreve 5 livros da Bíblia. Se você não sabia, saia daqui sabendo hoje. O apóstolo João escreveu 5 livros. Ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. E nessa passagem que nós vimos hoje do Apocalipse de São João, nós vamos ver que ele diz assim, que ele teve esta visão, e que esta voz disse para ele: escreve tudo que você vê, escreve tudo que te for revelado. Engraçado, porque tem gente que ainda pensa que o Apocalipse é o único livro da revelação. Todos os livros da Bíblia são de revelação, revelam um Deus que se manifesta por nós. Mas aí o que João ouve? Porque vocês sabem que João é o único apóstolo que não foi assassinado. Ele não é mártir. Ele morreu de morte natural, já por volta dos 100 anos. Mas aí a leitura está dizendo que ele morre no exílio. Ele vai para a ilha de Pátimos, ele é expulso da sua terra. E aí a voz diz para ele: eu sou o princípio, eu sou o fim, ou seja, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou aquele que é. Esta voz diz para João nesta leitura: eu sou aquele que morreu, mas que agora vivo está. E é esse vivo está que voltará para resgatar e levar aos céus a sua igreja. E depois, ao chegar no Evangelho, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque este Evangelho, nós podemos dizer assim, dividi-lo em 2 partes. A primeira parte do Evangelho, ela acontece no domingo da ressurreição. Primeiro domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, ou seja, domingo passado. É a primeira parte. E a segunda parte do Evangelho acontece hoje, o segundo domingo, ou seja, o Evangelho diz aí, 8 dias depois. Mas vamos ficar com a primeira parte agora. Na primeira parte diz assim: no primeiro dia da semana, quer dizer, o dia da ressurreição, Jesus, os evangelhos vão mostrar, ele aparece 3 vezes. A primeira vez, já quase que ao amanhecer, Jesus aparece para Madalena. Ela até confunde com o jardineiro, etc. Que nós lemos domingo passado esse evangelho, na missa da aurora. A segunda aparição, e aqui todo mundo cai do cavalo. A segunda aparição de Jesus é para os discípulos de Emaús. É que a gente não dá para ler tudo num dia só, então a gente lê durante a semana. E aí as pessoas pensam que foi cada coisa acontecendo num dia. Não. Jesus apareceu para os discípulos de Emaús ao entardecer, quando eles estavam indo para Emaús. E a terceira aparição é essa primeira parte do evangelho de hoje. No dia que ele ressuscitou, ao anoitecer, diz a palavra de Deus, estando as portas fechadas, porque eles estavam com medo. Os apóstolos, a Virgem Maria, Madalena, eles falaram assim: se mataram Jesus, que é Deus, imagina o que vão fazer conosco. Fecharam tudo, ficaram trancados. Vamos esperar a poeira baixar, porque Jerusalém está pegando fogo. A hora que o trem abaixar, a gente vai embora, a gente foge. Mas aí, eis que estando ali, eu tenho certeza que nessa hora, Nossa Senhora devia estar falando para eles: vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, porque Jesus vai vir. Ele falou que vai voltar, ele vai vir. E Nossa Senhora estava ali fazendo aquele povo rezar. E aí a palavra diz que ele entrou. Aí você fala: mas as portas estavam fechadas, como é que ele entrou? É um fantasma? Gente, Jesus é Deus, ele está acima da matéria. Lembrem-se disso, ele é Deus, ele está acima da matéria. Então a palavra diz que ele entrou por aquelas portas fechadas. E quando ele entrou, ele olhou para eles e disse o quê? A paz esteja convosco. Primeira vez. E depois de saudá-los com a paz, Jesus mostra as marcas da paixão. Olha aqui minha mão, olha aqui a minha mão, olha o meu lado aberto, olha os meus pés cravejados, para dizer para eles: eu
ressuscitado, sou o crucificado, eu carrego em mim as marcas da paixão. Depois, novamente, Jesus diz o quê? A paz esteja convosco, segunda vez. E aí ele faz o envio. Ele diz, como o Pai me enviou, eu envio vocês também, para ir anunciar o reino de Deus. E aí Jesus faz uma coisa belíssima. Ele institui o sacramento da reconciliação. Ele institui o sacramento da confissão ou da penitência, como queiram chamar. Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz para eles: a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoar, os pecados não serão perdoados. Por isso, meu irmão, quando alguém disser para você que a igreja inventou o sacramento da confissão, você pode dizer: não, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de São João, lá na tardezinha, ao anoitecer, quando Jesus entrou no cenáculo, o que Jesus fez? Ele instituiu o sacramento para a igreja. Porque tem gente que fala: eu não vou confessar com comedor de feijão. Ué, quando você vai no médico, você está doente, o médico não come feijão também? Você vai lá, para ele te curar, dá um remédio. E aqui Jesus, ao dar essa ordem para os apóstolos, ele deu para toda a igreja e para os seus ministros. Ah, mas ele deu para os apóstolos amanhã. Como é que você vai confessar com um apóstolo hoje? Já morreram todos. São os sucessores, os bispos e os padres que confessam hoje. Então Jesus nessa passagem faz um envio. E eu sempre pergunto na comunidade, todo mundo sempre quase erra, né? Neste momento, nessa primeira parte do Evangelho, quantos apóstolos tinham lá no cenáculo? Vocês sabem? Pode chutar, quantos apóstolos tinham lá? Todo mundo fala 11, mas não tinha 11. Tinha 10. Por quê? Porque Judas já tinha debandado. E a palavra de Deus diz que Tomé não estava lá. Então tinha 10. E Tomé não estava. E quando a gente não está dentro da igreja, quando a gente não está na comunidade, a gente não recebe bênção. Porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles que estavam ali e não soprou sobre Tomé. Porque ele não estava lá. Vocês viram a importância da gente estar junto com a comunidade, da gente estar junto na igreja, para receber as bênçãos. E aí depois, chegaram para Tomé: Tomé, o Senhor esteve aqui. E Tomé diz o quê? Não acredito. Só se eu ver. Você não está dentro da igreja, a gente fala as maravilhas, as bênçãos que acontecem aqui, você não acredita? Você acha que o povo lá fora acredita? Não acredita? Eu só acredito se eu ver. Mas Tomé, ele mostrou lá da aberta: eu tenho que enfiar o dedo lá dentro. Essa é a primeira parte. Aí chegamos na segunda parte. A segunda parte, como eu disse, fala 8 dias depois. O segundo domingo, estando as portas fechadas, eles lá em oração, também a mesma coisa. Jesus entra com a porta fechada. Só que dessa vez tinha quanto? Tinha 11. Porque Tomé estava lá. E quando Jesus entrou, o que ele falou? A paz esteja convosco. E em seguida, sem fazer firula, Jesus foi direto em Tomé. Vem aqui. Você falou que não acredita? Põe o dedo aqui, ó. Toca aqui, ó. Você falou que não acredita? E aí Tomé foi, tocou, caiu de joelhos diante de Jesus, olhando para Jesus, disse: meu Senhor e meu Deus. É por isso que eu gosto de São Tomé. Porque todos nós temos um pouquinho de São Tomé. Todos nós duvidamos. Mas também todos nós temos um pouquinho dos outros apóstolos. Finge que acreditou, finge que entendeu. Eu costumo dizer que São Tomé é igualzinho você está lá na sala de aula, aí o professor de matemática está lá na lousa, aquelas equações que tem mais letra do que número. Aí ele explica, aí ele vira para a sala: vocês entenderam? Aí todo mundo faz cara de paisagem. Ninguém entendeu nada, mas não tem coragem de perguntar. Por quê? Porque se eu perguntar, vai falar que eu sou burro, já eu vou levantar a mão sozinho. Se ninguém levantou, é porque todo mundo entendeu, eu vou levantar. Você está naquela palestra, naquela pregação, a mesma coisa. Pergunta: vocês entenderam? Aleluia, glória, entendeu nada. São Tomé não. Tem uma passagem interessante, João 14. Os apóstolos estavam discutindo como é que é a morte, a vida depois da morte, não sei o quê. E Jesus chegou: o que vocês estão discutindo? Ah, mestre,
que acontece com as pessoas que morrem? E aí Jesus dá uma aula para eles. E no final Jesus diz assim para eles: porque aonde eu estiver vocês vão estar e o caminho vocês sabem. E eles fizeram tudo cara de paisagem. Ai, que lindo o mestre falando. Mas não entenderam nada. Mas Tomé não. Tomé levantou a mão. Mestre, eu não sei para onde o senhor vai não. Eu não sei o caminho não. E é desta dúvida de Tomé que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que coisa maravilhosa. E para encerrar o Evangelho, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Quem são esses? Somos nós. Porque nós não tivemos essa graça de Tomé de tocar nas chagas de Jesus, nós não ceiamos com Jesus, nós não estávamos no Sermão da Montanha, nós não estávamos na cruz, no Calvário, mas eles estiveram e creram. E nós temos que crer pela fé e pelo testemunho destes apóstolos. Quero concluir lembrando que hoje, como eu falei, nós celebramos o Dia da Misericórdia. Mas vejam bem, quando a gente fala de festa da misericórdia, Dia da Misericórdia, Jesus misericordioso, todo mundo lembra, Santa Faustina, não sei o quê, como se a misericórdia tivesse sido inventada agora. Santa Faustina inventou a misericórdia. Não. A misericórdia é o maior atributo de Deus. E se é atributo de Deus, ela existe desde que Deus é Deus. Ou seja, desde o princípio e vai até o fim, que não existirá. O Antigo Testamento está recheado de passagens que falam da misericórdia. O Salmo que nós lemos, proclamamos, é do Antigo Testamento, o Salmo, é claro. E ele vai dizer o quê? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Mas o que então tem essas coisas que nós estamos falando? Eu resumo, para não ser muito, já estou falando demais, mas só para não deixar vocês sem saber essa história que eu acho muito bonita. No século passado, entre as décadas de 20 e 30, 1920, 1930 e poucos, tinha uma freira que chamava Faustina. E essa freira morava na Polônia, lá em Cracóvia. E ela estava lá dentro do convento, como todas as outras freiras estavam lá. E de repente, Jesus resolveu se manifestar para Santa Faustina. E aí Faustina ficou sem entender o que está acontecendo, chamou a madre, as outras irmãs, e ela simplesmente disse: olha, Jesus falou comigo. As irmãs olharam uma para a outra, a Faustina ficou doida. Porque se você acha que você chegar na tua casa agora e falar para tua mãe, ou falar para tua filha, para o teu filho, para o teu marido, falar assim: olha, Jesus falou comigo no caminho, você acha que teu marido vai acreditar em você? Ele vai estar doida, pirou. E essa santa então, como diz o outro, foi trancada num quarto. E agora, ó, cuidado com o Faustina, não pode deixar sair, não vai ficar falando lá fora, vai afamar o convento. Chamaram um padre, como que vão exorcizar, né? Mas o padre, ao conversar com ela, percebeu que aquilo que ela estava falando era de Deus. E Faustina foi dizendo para o padre tudo que Jesus falava para ela, revelava para ela. Jesus revelou para a Santa, ditou para a Santa Faustina o terço da misericórdia. Ora, reza assim: eterno Pai, eu vos ofereço. Reza assim pela sua dolorosa paixão. Reza dessa forma. Jesus ditou para ela todas as jaculatórias da novena da misericórdia. E esse padre disse para ela: Faustina, escreve tudo. E ela foi escrevendo tudo num diário que tem essa grossura. E Faustina recebeu de Jesus a revelação de que a hora da misericórdia era às 3 horas da tarde. Ela recebeu de Jesus a missão de pintar um quadro, mas ela não era pintora. Ela foi chamar um pintor, e aí o pintor quase morreu do coração, porque tudo que ele pintava ela falava: não é, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Aí chegou uma hora, o pintor falou: e esse aqui? Ela falou: não é, mas deixa desse jeito mesmo. Aí ficou, tá vendo? Jesus mostrou para ela tudo o que tinha que ser feito. Jesus ainda disse para ela: da Polônia vai sair uma fagulha que vai incendiar a igreja. Gente, isso por volta de 1930. Sabe o que aconteceu? Aos 33 anos de idade, Faustina morreu. Ficou doente, morreu. Enterraram Santa Faustina, acabou. Ninguém mais falou de misericórdia, de Jesus misericórdia. Ah, pega esses escritos dela, põe na gaveta, esse diário, pega esse quadro, põe lá no porão e pronto. E se alguém
quisesse fazer essa devoção, estava proibido. Inclusive a igreja proibiu a devoção, proibiu de colocar esse quadro na igreja, proibiu de rezar o terço, proibiu de fazer novena. E isso foi até na década de 60, quase 40 anos depois, um padre foi ordenado bispo da arquidiocese de Cracóvia. Esse padre chamava Karol Wojtyła. E esse padre, quando bispo, arcebispo de Cracóvia, ele vai começar a desenterrar tudo isso. Vamos ver o diário de Santa Faustina. E ele autoriza para a arquidiocese dele o quadro de Jesus misericordioso. Ele autoriza as pessoas a rezar o terço da misericórdia. E no diário, Jesus tinha falado para Santa Faustina também: peça ao Papa, e era Pio XI o Papa, que institua a festa da Divina Misericórdia no segundo domingo da Páscoa. E esse Karol Wojtyła é João Paulo II. Ele vai se tornar Papa. E quando ele se torna Papa, ele faz a beatificação de Faustina, ele faz a canonização de Santa Faustina, ele autoriza o culto à Divina Misericórdia, ele autoriza o uso do quadro, ele autoriza o terço, ele autoriza a novena. João Paulo II institui a festa litúrgica da misericórdia de Deus. Então essa festa litúrgica que está aqui hoje foi um pedido que Jesus fez a Santa Faustina e que o Papa São João Paulo II colocou na liturgia da igreja. Eu só queria que vocês, para encerrar, pensassem: é tudo coincidência, né? Tudo coincidência. Vocês sabem que dia que João Paulo II morreu? Ele morreu no dia da festa da misericórdia. É Jesus que continua a falar conosco. É Jesus que continua a derramar sobre nós a sua misericórdia. Amém?